Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube. O canal trazendo a você qualidade, trazendo a você profundidade em cada um dos temas aqui tratados sobre o direito. E hoje, mais uma vez, vamos tratar de um tema do direito constitucional, um tema de suma importância, um tema do qual você tem que se aprofundar, tem que mergulhar, portanto, e conhecer cada vez mais. Hoje vamos tratar do tema nacionalidade. Para tanto, foi convidado, nossa alegria, nossa satisfação, de pronto a aquecer o nosso convite, já está aqui conosco o professor Clever Vasconcelos. Olá, Clever, tudo bem? Tudo bem, Zaquim? Estamos aqui a postos nos estúdios do Clever Vasconcelos em casa, devidamente conectados com o estúdio da TV Damásio, preparados para a nossa aula de nacionalidade. Eu quero saber como é que funciona esse instituto, que é aqui o vínculo que estabelece entre o cidadão, entre o indivíduo e seu Estado. E você, meu caro Zaquim, como nosso grande interlocutor, eu me sinto muito honrado de poder participar com você. Grande abraço, meu amigo. Bondade, Clever, bondade, uma alegria, satisfação, sabe disso, sempre tê-lo aqui conosco com temas atuais, temas importantes, que aquele que está nos assistindo, você que nos assiste, não pode deixar de conhecer, de se aprofundar. O nosso palestrante de hoje, o professor Clever Vasconcelos, ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é nosso professor aqui no Damásio Educacional, nos cursos preparatórios dos concursos públicos, no curso de graduação e também no curso de pós-graduação. E por falar no curso de pós-graduação, quero destacar para você que está nos assistindo, o nosso palestrante de hoje é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral aqui no Damásio Educacional, autor do livro Direito Eleitoral, pela editora Saraiva, já na sua segunda edição. E também é autor do livro Curso de Direito Constitucional, uma obra fantástica, uma obra, portanto, rica em todos os detalhes aí do direito constitucional e que já está na sua 7ª edição pela editora Saraiva. Anotem, vai mostrar ali para todos, está mostrando para nós, anotem lá o curso de Direito Constitucional do professor Clever Vasconcelos. Uma obra indispensável na sua biblioteca, uma obra indispensável na bibliografia de qualquer trabalho, quer seja o trabalho de conclusão de curso, monografia nos cursos de pós-graduação, na dissertação de mestrado, doutorado, uma obra, portanto, das mais vendidas da editora Saraiva dentro desta proposta do direito constitucional do professor Clever. E você que está nos assistindo, antes de passar a palavra ao nosso palestrante de hoje, me permita aqui um recado. Você já é inscrito no nosso canal da TV Damásio? É? E se você é, ok. Fantástico, muito obrigado. Mas se você não é inscrito ainda, não pode perder esta oportunidade. Inscreva-se agora. Para tudo, inscreva-se agora. Vai ali no sininho, clica no sininho para ser notificado, ser avisado de todos os vídeos, de todas as aulas e nos ajudar, portanto, a propagar aí este canal para todos. Nossa alegria, nossa satisfação em ter você nos assistindo. E de pronto agora, passo, portanto, ao nosso professor Clever Vasconcelos para que nos traga este tema de suma importância, que é o tema da nacionalidade. Clever, agora é com você. Obrigado, meu amigo. Olha, sejam bem-vindos, você que assiste o canal da TV Damásio. Vocês já me conhecem de outros encontros anteriormente gravados aqui. Hoje eu selecionei o tema nacionalidade. É óbvio, mais uma vez, eu sempre deixo bem claro isso antes de começar o nosso bate-papo aqui. Eu não tenho pretensão em 50 minutos em esgotar o tema nacionalidade. O meu objetivo aqui é realizar uma provocação sobre um tema relevante do direito. Eu tenho na minha vida 2 especialidades, né? O direito constitucional e o direito eleitoral, e selecionei esse para atrair você para o conhecimento desse campo do direito aqui. E o que é nacionalidade? O que todo mundo fala errado. Fala cidadania. Não é cidadania, gente. Não faça isso. Não cometa esse erro.
Nacionalidade é um vínculo jurídico estabelecido entre uma pessoa e um determinado estado. Vínculo jurídico. Esse vínculo jurídico pressupõe a atividade de algumas prerrogativas. Prerrogativas que brasileiros podem fazer e que estrangeiros não podem fazer. Mas dentro desse elenco da nacionalidade, tem um elenco mais seleto ainda, que são os cidadãos. Todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é cidadão. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que esse grupo mais seleto, que são os cidadãos, são nacionais que exercem os direitos políticos, que votam e podem ser votados. Então, o termo cidadania é uma qualificadora do nacional. Ah, Clever, eu adquiri a cidadania italiana. Não. Você adquiriu, filhinho, a nacionalidade italiana. Agora, você vota na Itália? Voto. Ah, então você adquiriu também a cidadania. Ah, eu não voto. Eu não sou eleitor italiano. Então você só é nacional italiano. Cidadão é o nacional que pode votar. E quem dá esse dado qualificativo? É a lei de cada país, que vai disciplinar a hipótese. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos idade mínima para votar. Então, todo aquele que tem 14 anos é nacional brasileiro, mas não é cidadão do ponto de vista da acepção jurídica do termo cidadão. Deu para entender isso? Então, esse é o ponto do vínculo jurídico que estabelece a nacionalidade e do vínculo eleitoral que estabelece o termo cidadania. Tudo bem? Esse é o ponto importante de nós separarmos o estudo dos direitos políticos, que eu já dei em encontros anteriores, e a nacionalidade, que eu vou falar timidamente nesse tempo limitado que eu tenho aqui com vocês, mas é bom para você, enfim, angariar conhecimento. Nós temos basicamente duas modalidades de nacionalidade. A nacionalidade primária e a nacionalidade secundária. Qual é a nacionalidade primária? É aquele brasileiro nato. E a secundária? O brasileiro naturalizado. Eu pergunto, qual é o fato, o acontecimento preponderante para eu identificar quem é brasileiro nato? É o fato natural. É o nascimento. O fato natural é aquele que identifica a nacionalidade primária. E a nacionalidade primária pode ser obtida através de dois elementos. O ius soli, o direito de solo, e o direito de sangue, o ius sanguine. Nós temos na Constituição 3 modalidades de nacionalidade primária. 3 modalidades de nacionalidade primária. E eu vou falar com vocês sobre elas, basicamente. Né? A primeira delas, do artigo 12, nós estamos no artigo 12 da Constituição, inciso 1. Artigo 12, inciso 1, letra A. No artigo 12, inciso 1, letra A, diz que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa de Brasil, ainda de que pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço da República Federativa do Brasil. É dizer, nasceu no Brasil, é brasileiro. Ainda que seu pai seja italiano, sua mãe seja russa, seu pai seja japonês, sua mãe seja indiana, não importa. Nasceu aqui, é brasileiro. Esse é o critério do ius soli, do direito do solo, que identifica a sua nacionalidade. Por que o Brasil adotou como regra este preceito? Porque nós vivemos na América, e a América é um continente que está acostumado
a receber pessoas de fora para habitar o seu país, criando o seu laço de nacionalidade. Muitos países europeus não adotam o ius soli. Não adotam o ius soli porque não querem receber essa qualidade da pessoa que ingressa no território europeu como seu nacional. Diferentemente do que acontece aqui no Canadá, aqui nos Estados Unidos, aqui no México, na América Central e na América do Sul, onde nós gostamos de receber pessoas de outros países, porque, no fundo, a América é o continente novo. Tá bom? Agora, obviamente, existe uma regra excludente da letra A. E essa regra excludente é aquele que nasce no território nacional cujos pais, um dos pais, esteja a serviço do seu país. Por exemplo, os embaixadores. Os embaixadores que habitam Brasília, se os filhos nascem no território brasileiro, eles não serão brasileiros, porque os pais estão a serviço do seu país, serviço oficial do seu país. Eles serão o quê, Cleber? Eu não sei. Eu não sei qual nacionalidade eles serão. Eles não serão brasileiros. A Constituição, a nossa lei, não pode estabelecer o critério de reconhecimento de nacionalidade estrangeira, porque isso feriria a soberania nacional do país alienígena, do país estrangeiro. Tudo bem? Alienígena é uma expressão, obviamente, que não é de fora do mundo. É uma expressão que nós falamos do estrangeiro, muito usada na Justiça Federal. Tudo bem? Então, primeira hipótese, do brasileiro nato. Segunda hipótese do brasileiro nato é o artigo 12, inciso 1, letra B de bola. Os nascidos de pai ou mãe brasileira, desde que quaisquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil, lá no estrangeiro. Então, por exemplo, se o seu pai é embaixador ou sua mãe é embaixadora do Brasil em Moscou, na Rússia, e seu filho nasce em Moscou, ele é nascido em Moscou, brasileiro nato. Então, muito cuidado quando você pegar uma carteira de identidade e ver que a pessoa nasceu em Tóquio e fala, por ser brasileiro? Sou. Ah, você se naturalizou? Não, sou brasileiro nato. Aí você fala, você é o brasileiro nato com base no artigo 12, inciso 1, letra B de bola, ius sanguine. Então, o Brasil adotou a regra tanto do ius soli quanto do ius sanguine. Então, é possível nós termos brasileiros natos nascidos fora do país, desde que quaisquer um dos seus pais, pai ou mãe, não precisa ser pai e mãe, estejam a serviço oficial da República Federativa do Brasil, não a serviço privado de uma empresa privada. Se nasceu lá, a princípio, automaticamente não será brasileiro. Mas nós temos a regra da letra C, que resolve esse problema. Artigo 12, inciso 1, letra C. Essa letra C, nós damos o nome doutrinário de nacionalidade potestativa. Potestativa. O que é potesta em latim? Potesta é vontade. Nacionalidade potestativa é aquela que você manifestou a vontade. Como assim manifestou a vontade? A letra C fala o seguinte: os nascidos no estrangeiro, não no Brasil, no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, se eu nasci lá fora, eu posso ser registrado como brasileiro? Sim, posso ser registrado como brasileiro. E desde que eu venha a residir na República Federativa do Brasil a qualquer tempo. Então, eu sou brasileiro registrado lá. Mas é necessário que eu manifeste a minha vontade residindo no território nacional para ser brasileiro nato. Nato, obviamente, desde que eu tenha atingido a maioridade. Então, não tem problema. Se você nasceu fora do país e o seu pai e a sua mãe não está a serviço da República Federativa do Brasil,
você pode ser considerado brasileiro nato, manifestando o desejo de confirmação da sua nacionalidade, optada pelo seu pai ou pela sua mãe, lá no exterior, vindo morar na República Federativa do Brasil. Nós temos, portanto, aí, essa regra da letra C é ius sanguíneo. 3 modalidades de nacionalidades previstas para brasileiro nato. Olha que interessante. Então, não tem erro. Se você nasceu de brasileiro, você não tem como não adquirir essa nacionalidade. Ela vai estar disposta à sua, portanto, vontade, principalmente na letra C, que é a nacionalidade potestativa. Portanto, vimos basicamente, eu poderia me aprofundar tanto na letra C, falar bastante dela, mas obviamente nós temos um tempo restrito e nós vamos agora para o brasileiro secundário, para o brasileiro naturalizado. E eu pergunto para você, meu caro amigo, que me assiste aqui na TV Damásio, qual é o fato que enseja a nacionalidade secundária? A naturalização. A naturalização é o fato volitivo, é a vontade. Não existe nacionalidade tácita. A nacionalidade que lhe é dada já existiu na Constituição Republicana de 1891. Ficou estabelecido que se as pessoas tivessem residência no Brasil por um determinado tempo, após a promulgação da Constituição Republicana, elas adquiririam a naturalização automaticamente, sem pedir. Mas isso foi temporário. Hoje não existe mais a nacionalidade. A nacionalidade ela é expressa. Ela exige que você requeira, peça ao país essa sua nacionalidade. E no Brasil nós temos basicamente, na Constituição, 2 nacionalidades secundárias. A nacionalidade chamada ordinária, do artigo 12, inciso 2, agora é inciso 2, letra A, e a nacionalidade extraordinária, do artigo 12, inciso 2, letra B de bola. O que fala da nacionalidade ordinária? Ordinária é porque é comum. A ordinária é assim, gente. Ó, como é que ela funciona? Todas as pessoas que são originários de países de língua portuguesa, língua oficial portuguesa. Quais são os países que falam língua oficial portuguesa? Angola, Moçambique, Cabo Verde, uma ilha, ali na costa do Marrocos, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, se bem que na Guiné Equatorial ninguém fala português, a grande verdade é essa. Mas o país tem língua oficial portuguesa. Mas na Guiné Equatorial, 99,99% da população não fala português, mas é língua oficial. E o Timor-Leste. O Timor-Leste, que pouca gente fala o português lá na região da Nova Caledônia, na região norte da Austrália, né? Que também falam muito pouco português, né? Só um detalhe, Macau, na China, não é uma nação soberana. E nem Goa, na Índia, também não é uma nação soberana. Macau, na China, é conhecida como a Las Vegas da China. Tem muitos cassinos, né? Mas lá não se fala, não é um país cuja língua oficial é portuguesa. Lá a língua oficial é o chinês, é o mandarim, enfim, as línguas de lá. E Goa, na Índia, que é uma região pequenininha, a sudoeste indiano, da onde veio o nosso coco, né? O coco não é brasileiro, o coco é indiano, também não se fala, porque Goa é território da Índia. Perfeito? Tá legal? De caracterização de religião hindu, profundamente ali no noroeste do país continental, que é a Índia. Enfim, esses países que falam ali... e tem Portugal. E tem Portugal, obviamente, na Europa. Só que Portugal tem uma regra mais específica lá na frente. Vamos ficar com todos os países, menos com Portugal. Essas pessoas que são originárias desses países, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Angola, Timor-Leste, enfim, podem requerer a nacionalidade secundária.
pedir, desde que estejam residindo por 1 ano ininterrupto no Brasil. Residência regular, visto regular por 1 ano. E tenham idoneidade moral. Essa idoneidade moral será avaliada pelo Ministério da Justiça. E aí, o Estado brasileiro vai verificar discricionariamente, não é porque você é de país originário de língua portuguesa e mora aqui por 1 ano que você vai adquirir isso automaticamente. Não, não é automático. O Ministério da Justiça vai avaliar se você pode ou não receber essa nacionalidade. A nacionalidade é um ato de soberania nacional, a nacionalidade secundária. Então, o país tem o direito de avaliar se concede ou não essa nacionalidade. Países, portanto, pessoas originárias de países de língua portuguesa que estejam residentes no Brasil por 1 ano pelo menos e tenham idoneidade moral avaliada pelo ministro da Justiça. Perfeito? E depois a segunda nacionalidade. A nacionalidade do artigo 12, inciso 2, letra B de bola, chamada extraordinária. Extraordinária. Também tem um sinônimo para essa nacionalidade. Eles chamam de nacionalidade extraordinária ou quinzenária. Quinzenária não é por acaso, é por causa do número 15. O número 15 fala 15 anos de residência no Brasil, desde que você tenha qualquer nacionalidade. Você pode ser japonês, pode ser indiano, pode ser árabe, pode ser israelense, pode ser sul-africano, de qualquer nacionalidade. Obviamente, se você é de país originário de língua portuguesa, você tem aquela nacionalidade ordinária. Mas se você não é, você pode se valer da extraordinária. Mas desde que resida por pelo menos 15 anos no território nacional e não tenha condenação penal aqui. Essa nacionalidade quinzenária, oriunda da Constituição, ela tem uma característica interessante. Ela é vinculante. Como assim vinculante? Pelo alto período que ela possui, 15 anos, a legislação, e principalmente aqui a Lei 13.445 de 2017, que é o Estatuto de Migração, que substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro da década de 80, essa lei permitiu que essa nacionalidade fosse concedida sem a discricionariedade do ministro da Justiça. Ou seja, você habita aqui há 15 anos? Tem permanência legal? Sim. Sofreu condenação penal? Não. Então você não terá recusada a sua solicitação de nacionalidade. Ou seja, o Estado brasileiro é obrigado a conceder-lhe essa nacionalidade dita extraordinária. Falamos, portanto, da nacionalidade ordinária e extraordinária. Só que os portugueses da República de Portugal têm um tratamento diferente. Tem. O artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, eu só estou na Constituição, eu não estou analisando outras nacionalidades, porque o Estatuto, a Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, possibilita outras modalidades de nacionalidade. São as nacionalidades que não são previstas na Constituição, mas são previstas na lei. Mas, para isso, você vai ter que ser aluno do Damásio e estar conosco aqui para adentrar a uma questão mais profunda sobre nacionalidade. Eu, nesses poucos minutos, não analisarei aqui nessa aula essa nacionalidade legal. A gente não pode dar tudo, né, para você de mão beijada. Você tem que estar conosco aqui no Damásio. Perfeito? Mas vamos lá continuar a nossa história aqui. A nacionalidade para os portugueses da República Portuguesa pode ser concedida, desde que o português ou a portuguesa more permanentemente no Brasil, sem período mínimo. Pode ser até menos de 1 ano. Até menos de 1 ano. Residência permanente no Brasil.
seja domiciliado no Brasil. Tudo bem? E desde que nós, brasileiros, tenhamos o mesmo tratamento lá em Portugal. Temos a denominada reciprocidade. Temos o Tratado da Amizade entre Brasil e Portugal, possibilita esse tipo de reciprocidade. É a denominada quase nacionalidade, um termo não tão bem correto, ou nacionalidade por equiparação. Aí vai. Então, os portugueses residentes aqui, sem tempo mínimo, e desde que haja reciprocidade em Portugal para nós brasileiros lá, adquirirão a nacionalidade secundária. E nós, lá em Portugal, adquiriremos a nacionalidade portuguesa também secundária. Olha como é fácil, mas que fique bem claro, haverá discricionariedade. O ministro da Justiça brasileiro e a autoridade portuguesa, se não me engano, o Ministério do Interior de Portugal, avaliará se concederá ou não essa nacionalidade. Ela não é vinculante. E a pessoa será equiparada ao brasileiro naturalizado e nós, lá em Portugal, equiparados ao português naturalizado. Beleza? Tudo bem? Aí, portanto, essa nacionalidade ao português. E aí encerramos a questão da nacionalidade. Cleber, não, encerramos a questão de adquirir a nacionalidade. Agora nós temos distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Por quê? Porque se a Constituição fez uma distinção ao processo de aquisição da nacionalidade, agora eu quero saber por quê, no aspecto prático, e onde essa nacionalidade fará a diferença. Então, nós temos aqui 4 processos distintivos de brasileiros natos e naturalizados. O primeiro diz respeito a cargos, o segundo diz respeito à função, o terceiro diz respeito à extradição e o quarto diz respeito a direito de propriedade e editoriação jornalística. Vamos ao primeiro processo distintivo. Cargos. Artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Lá nós temos basicamente 7 incisos. E os 7 incisos falam: são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente da República e vice-presidente. Tem que ser nato. Ainda que nascido fora do Brasil, pelo ius sanguíneo. Pode ser. Pode ser. Presidente e vice da República. Governadores e prefeitos, não. Governadores e prefeitos podem ser naturalizados. Aliás, o único documento que pode fazer distinção entre natos e naturalizados é a Constituição Federal. A lei estadual, a lei municipal, a lei distrital, ou mesmo uma lei ordinária federal não pode. É cláusula exclusiva de reserva constitucional. A distinção entre natos e naturalizados. É o artigo 12, parágrafo 2º, que fala claramente: a lei não poderá estabelecer distinção entre natos e naturalizados, a não ser esta Constituição. Então, se uma lei estadual prevê que o governador do estado deva ser brasileiro nato, essa lei é inconstitucional. Então, vamos novamente para os cargos. Do artigo 12, parágrafo 3º, presidente e vice. Presidente da Câmara dos Deputados tem que ser brasileiro nato. E presidente do Senado Federal também. Por quê? Porque na linha de substituição, lá do artigo 80 da Constituição Federal, se exige que o substituto do vice-presidente seja o presidente da Câmara, Casa do Povo, e depois o presidente do Senado, Casa dos Estados e do DF, na linha correspondente de substituição, não de sucessão. Eles não sucedem o presidente. Havendo morte, havendo renúncia ou impeachment do presidente e vice, há aí a dupla vacância. Serão convocadas novas eleições. Então, é simplesmente substituição. Presidente da Câmara e do Senado. E também, continuo eu,
na questão da caracterização dos cargos privativos de brasileiros natos, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os 11. Por quê? Porque os 11 podem ser potencialmente presidentes da Corte. E lá no artigo 80 da Constituição diz que o presidente do Supremo ele está na linha de substituição do presidente da República. Perfeito? Mais uma vez, agora na linha do artigo 12, parágrafo 3º, carreira diplomática. Os detentores de carreira diplomática são os embaixadores e as embaixadoras, ou mesmo aqueles primeiro, segundo, terceiro secretários, os secretários, aqueles que são aprovados no concurso público para o Instituto Rio Branco, né? Que são secretários e depois ascendem à questão de serem embaixadores ou embaixadoras, tá bom? Embaixatriz não é diplomata. Embaixatriz é a mulher e a esposa do embaixador. A embaixadora é aquela que é representante do Estado. Essa embaixadora ou embaixador, ou na linha mais subalterna da carreira da diplomacia, que são os secretários, todos devem ser brasileiros natos. Os cônsuls, o cônsul não é carreira diplomática. Ele representa assuntos privados. Então, o sujeito que é cônsul não precisa ser brasileiro nato. Pode ser até estrangeiro. Já tivemos representantes consulares no exterior do Brasil que nem eram brasileiros. É uma questão de estratégia privada. O cônsul representa os assuntos do interesse privado do país, enquanto o embaixador ou a embaixadora, os diplomatas, representam os interesses públicos. Mas o cônsul age por delegação também para facilitar a emissão de passaporte ou coisa que o valha. Depois, oficial das Forças Armadas. Os oficiais das Forças Armadas são todos brasileiros natos. E quem são os oficiais? Bom, pode ser da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou das polícias militares, porque as polícias militares, por força constitucional, são forças reservas do Exército, né? Eu vou pegar o exemplo da Polícia Militar. Na Polícia Militar, quem não é oficial? É o soldado, o cabo e o sargento. O soldado, o cabo e o sargento. A partir dessa hierarquia, existe o tenente, existe o capitão, existe o major, existe o tenente-coronel e depois o coronel. Do tenente até o coronel, todos são oficiais. São oficiais. Os oficiais, portanto, devem ser brasileiros natos. Por quê? Porque exercem posição de comando e de mando. Tá? Os praças, que são os sargentos, os cabos e os soldados, podem ser naturalizados. E conforme a classificação de cada força armada, a gente tem a identificação de quem são os brasileiros, que são os cargos de oficialato. Tá? Obviamente, eu não vou dar aula aqui de oficialato de insígnia militar. Tudo bem? Perfeito? Oficial das Forças Armadas. E número 7, o último, que é o ministro de Estado da Defesa, o chefe das Forças Armadas. O chefe das Forças Armadas deve ser brasileiro nato, ministro de Estado da Defesa. Muita gente erra uma coisa, muita gente fala que ministro da Justiça tem que ser brasileiro nato. Isso não está escrito em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Ministro da Justiça não tem que ser brasileiro nato. Existe uma proposta de emenda constitucional nesse sentido, mas o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, não prevê essa hipótese. Né? Quem sabe no futuro existe essa possibilidade da criação do inciso 8º, do artigo 12, parágrafo 3º. Portanto, esses são os cargos de brasileiros natos. Mas isso é cargos. É a primeira distinção. Eu falei que são 4 distinções. Tem a segunda distinção. Função. Função. A função é diferente de cargo. Por quê? Cargo detém um titular. Função é uma atividade que independe da existência do cargo. Sobre esse assunto, meus queridos amigos, eu trago aqui o artigo 89
da Constituição Federal, quando fala do Conselho da República, um órgão de consulta e auxílio ao presidente da República. E no artigo 89, inciso 7, tem lá que 6 cidadãos brasileiros natos farão parte desse conselho. Um conselho que é integrado pelo vice-presidente, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, do ministro da Justiça, mas também de 6 brasileiros natos. Esses 6 brasileiros natos, maiores de 35 anos, serão eleitos pela Câmara e pelo Senado. Se são 6, são 3 para cada um. Com mandato de 3 anos, vedada a recondução, eles integram o Conselho Consultivo do Presidente da República para assuntos estratégicos, e serão brasileiros natos. Tudo bem? Essa é a segunda distinção de natos e naturalizados. Terceira distinção, tá com fôlego aqui? Aula com bastante conteúdo, conteúdo constitucional. Se você quiser um aperfeiçoamento mais legal sobre isso, faça os nossos cursos preparatórios, graduação e pós-graduação, que nós somos especialistas há mais de meio século. Mais de meio século. Ninguém tem essa expertise em todo o território nacional. Sentiu a importância da marca Damasio? Mais de meio século. Aprovando gente em concurso público, formando gente em graduação em Direito, obviamente mais recente com a nossa faculdade, e também capacitando para a pós-graduação no grau de especialização. Tudo bem? A terceira distinção entre natos e naturalizados é sobre extradição. O que é extradição? Isso está no artigo 5º, incisos 51 e 52. 51 e 52. Eu vou explicar de maneira fácil. Extradição é a entrega da pessoa que está no território nacional, acusada e já condenada no país estrangeiro, que a solicita. Então, tem uma iniciativa solicitadora do país estrangeiro ao Brasil, para que essa pessoa seja removida corporalmente para o estrangeiro, transferida corporalmente, mas desde que seja acusada ou condenada por um crime. Isso não se confunde com deportação. Extradição não é deportação. Deportação é a devolução da pessoa ao país de origem por falta de condição de ingresso ou permanência, visto ou entrada. Tá? Isso é deportação. Eu estou falando de extradição. Pessoa que está regularmente no Brasil. Regularmente, mas já condenada ou já sendo processada com prisão decretada no estado estrangeiro, para que nós, brasileiros, entreguemos essa pessoa àquele país. Atenção! Brasileiro nato nunca será extraditado. Nunca! Não existe extradição de brasileiro nato. Isso é uma regra absoluta. Muitas regras no direito têm exceção. Essa não tem. Isso é um direito fundamental sem exceção. Mas, Cleber, então se eu pratico um crime na África do Sul e estou aqui no Brasil, eu não posso ser entregue para a América do Sul para ela me processar? Não. Então essa é uma regra de impunidade? Não. Você vai ser processado aqui no Brasil. A autoridade sul-africana comunica a ocorrência do delito e, pela regra do artigo 7º do Código Penal, a regra famosa da extraterritorialidade, você será processado no Brasil pela autoridade brasileira por um crime cometido na África do Sul. Tá bom? Quer saber mais sobre isso? Venha para nossas aulas, venha para os nossos cursos, que eu explico o que é extraterritorialidade, como funciona esse processo. Mas, por enquanto, é só um appetizer, só um aperitivo do nosso curso aqui. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado.
Pode. Desde que tenha praticado o crime antes da naturalização. Ou depois, se esse crime for de tráfico ilícito de drogas. Traficante de drogas, nós extraditamos, menos o nato. Brasileiro naturalizado, traficante de drogas, nós extraditamos. Por crime cometido antes ou depois da naturalização. Mas se não for tráfico, for qualquer outro crime, nós extraditamos. Se o crime foi praticado antes da naturalização. Porque aí nem brasileiro ele era. Tudo bem? Esse é o caráter distintivo de brasileiro nato e naturalizado no terceiro ponto. Quarto ponto e último distintivo entre nato e naturalizado. Qual é? É a propriedade ou editoriação jornalística. O que é isso, Kleber? Artigo 222 da Constituição. Para você ser dono de empresa, de imprensa, televisão, rádio, jornal, você deve ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Para você ser editor, William Bonner, apresentador do Jornal Nacional e editor, você deve ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Por quê? Porque a Constituição não quis que os órgãos de imprensa nacionais fossem dirigidos por pessoas sem laços jurídicos com o nosso país. Porque, em tese, segundo o Constituinte, isso atentaria contra a soberania nacional. Deu para entender? Deu para entender? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, vocês viram aqui, nessa nossa aula, dois pontos. Vocês viram aquisição de nacionalidade, como se adquire nacionalidade nata ou secundária, primária ou secundária, e viram as distinções, todas, entre natos e naturalizados. Tá bom? Fica o meu convite para você estudar profundamente o Estatuto do Estrangeiro, melhor dizendo, a Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, que regula a questão da nacionalidade em nossos cursos, em nossas aulas, que não tem espaço aqui nessa aula limitada, e também para que você esteja conosco no estudo da perda da nacionalidade. Eu vou deixar você com vontade. Também existe o Instituto de Perder a Nacionalidade, o estudo da perda da nacionalidade. Quer saber como funciona a perda da nacionalidade? Vem aqui para o Damásio. O Damásio, eu repito para vocês, é uma escola de aprovação imbatível. Eu mesmo, repito, insisto isso sempre quando eu falo com vocês, fui aluno desta instituição. Né? Sou promotor de justiça, graças também aos ensinamentos que eu recebi dos meus professores aqui, muitos dos quais eu ainda frequento, graças a Deus, a sala dos professores com eles. O exemplo aqui, Cássio Juvenal Faria, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, o Vitor Gonçalves também, professores que me deram aula, verdadeiros amigos. O Damásio é uma grande família. É uma grande família. Todos somos muito amigos e muitos companheiros. Um ambiente maravilhoso de estudo. E esse fica meu convite para você venha para a nossa instituição. E por falar em amigo, eu passo a bola agora para o meu grande amigo, Alexander Zakimi, um dos professores, organizadores e coordenadores de todo esse trabalho e de muitos outros, que vocês nem imaginam que ele desempenha nos cursos preparatórios, na graduação, capacitando todos os nossos alunos para um excelente trabalho. Meu amigo Zakimi. Muito bem, professor Clever Vasconcelos. Hoje o professor Clever está, além de nos passando um conteúdo fantástico, atualizado, importantíssimo para quem quer compreender aí a questão da nacionalidade, hoje está nos saindo um marqueteiro também um marqueteiro de primeira, perfeito, de primeira grandeza. Eu não ouvi nada do que você falou, porque o som está sem retorno aqui comigo. Espero que você esteja ouvindo. Mas, independentemente disso,
eu vi que você parou de falar, eu quero sempre agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Estou sem retorno, mas eu vi que você paralisou e mais uma vez eu reitero o meu agradecimento a você, meu amigo. Eu falei para você, agora está me ouvindo? Está me ouvindo? Acho que ele está sem retorno. Obrigado, lá, é meu isso? amigo. Muito bem. Está sem retorno lá? Ainda está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Me ouve? Perfeito. Ok. Também não ouvi o que você disse, estou sem retorno, mas eu agradeço a oportunidade. Muito bem, muito bem. Mas eu falei para todos que o professor Clever, além de nos passar um conteúdo primoroso, um conteúdo essencial sobre o tema de nacionalidade, está saindo hoje um excelente marqueteiro. É exatamente isso. É uma divulgação dos nossos cursos preparatórios, nossos cursos, portanto, de pós-graduação, o curso de graduação em Direito, para aqueles que têm interesse, venham para o Damásio, a casa, portanto, aí, do Direito por excelência. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Clever Vasconcelos pela sua brilhante aula, pela sua brilhante exposição sobre esta temática de nacionalidade. E lembrando a todos, o professor Clever já esteve conosco em outras aulas especiais. Naveguem aí no canal da TV Damásio, nas aulas especiais, verifiquem as outras aulas que o professor Clever nos deu, já proferiu, do tema de direito eleitoral, por exemplo, sistemas eleitorais majoritário, proporcional, a própria teoria geral do direito eleitoral, direitos políticos positivos e negativos, tem diversos temas que o professor Clever está nos brindando, portanto, no canal da TV Damásio. Eu destaco também um outro tema de direito constitucional, se você gosta de direito constitucional, o tema eficácia dos direitos fundamentais, que o professor Clever também acabou nos dando. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui a sua presença, a sua companhia, agradecer ao professor Clever, agradecer a todos aqueles que estão aqui trabalhando nos estúdios da TV Damásio, a equipe aqui dos estúdios da TV Damásio, pela dedicação, por fazer chegar até você que nos assiste o melhor som, melhor imagem, melhor estrutura, exatamente tudo isso. E não esqueça, se você não é ainda inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para ser notificado, dá um like também aí neste vídeo, porque nos ajuda a propagar para uma infinidade de pessoas cada uma destas aulas. Muito obrigado a todos vocês, obrigado também ao professor Clever Vasconcelos e até uma próxima oportunidade. Até mais.